Olá, querido nono ano, estamos de volta com mais um vídeo aula, professor Euler, professor de matemática de vocês, e hoje vamos estar de volta dando continuidade, nos nossos assuntos aí do quarto bimestre, e hoje vamos estar falando aí da próxima unidade do livro de vocês, a unidade 12, tá bom? Tivemos na última aula falando sobre as grandezas, diretamente, inversamente proporcionais, fizemos aí a resolução de alguns exercícios, aplicamos exemplos. E hoje nós vamos estar fazendo o estudo sobre volume de prisma e volume de cilindro. Então essas duas figuras geométricas aí, elas são figuras que são utilizadas muito no nosso dia a dia, em formatos, desde a descrição até a planificação dela. Então é muito comum a gente ver como calcular o volume de um cubo, o volume de um cilindro. É comum a gente passar por situações que envolvem esses dois conceitos. Então hoje a gente vai estar aprendendo a aplicar uma fórmula para realizar o cálculo de volume dessas duas figuras, Bom, primeiro a gente tem que relembrar os conhecimentos básicos aí, o que é um prisma, e também quais são os seus elementos. Então a gente estudou aí nas séries anteriores, com certeza vocês estudaram, que o prisma possui vértice, faces e aresta, Isso aí vocês aprenderam. Aprenderam também que os prismas, eles podem, o número de lados de um prisma, depende muito em relação à quantidade de vértices, de face. A cada vez que aumenta o número de lados, o número de faces, de arestas e vértices também aumenta, Bom, mas o nosso foco principal na aula de hoje é a gente aprender como calcular o volume de um prisma. Então a gente vai fazer o seguinte: nós iremos fazer uma revisão daquilo que vocês estudaram sobre o volume de um paralelepípedo, por exemplo, Então lá no volume de paralelepípedo você aprendeu o seguinte, que existe o comprimento, a base, comprimento ali, a altura e a largura. Então essa figura geométrica, ela é uma figura geométrica tridimensional. O que é tridimensional, professor? É uma figura que possui três dimensões. E essas três dimensões, consequentemente, são comprimento, largura e altura. Bom, um exemplo de uma figura tridimensional é uma caixa de sapato, uma geladeira, uma sala de aula, o seu quarto, um guarda-roupa. Então são alguns exemplos aí, de figuras tridimensionais, que tem três dimensões. E para que eu preciso, professor, aprender, fazer aí o reconhecimento dessas informações ou desses elementos? Porque quando você precisar fazer o cálculo envolvendo o volume, você já vai identificar quem é comprimento, quem é largura, quem é altura. E aí você vai aplicar a matemática, que é justamente você fazer o cálculo do volume. Então, no nosso livro didático, você acompanha aí na página 51, nós temos aí alguns tipos de prismas, Observem que tem um prisma quadrangular, o prisma retangular, Temos um prisma que tem um formato aí mais com espessura menor. Então esses tipos de prismas é comum a gente ver no nosso dia a dia, ter contato no dia a dia. Por exemplo, o volume de um tijolo, o volume de uma piscina, que tem formato de prisma. Enfim, existem vários exemplos que a gente vai nos deparar, a gente vai se deparar em relação ao nosso livro e também ao nosso dia a dia. Então, por exemplo, quantas caixas cabem dentro de determinado espaço? Qual é a possibilidade de eu colocar, por exemplo, um guarda-roupa dentro de uma sala? Você tem que analisar se o tamanho daquele guarda-roupa é ideal para aquela determinada sala. Então essas informações a gente acaba aprendendo no conceito de volume, tá bom? Então, pessoal, acompanhe aí. Bom, então nós podemos continuar aqui com a nossa aula sobre volume, Você pode acompanhar aí na página de número 51 algumas figuras, e em seguida a gente vai ver as planificações, E o que é uma planificação, professor? Por exemplo, quando você compra um sapato e vem dentro de uma caixa de sapato, quando você abre essa caixa de sapato por toda, você está planificando essa figura. Então, a figura planificada é uma figura aberta, Ela está em três dimensões e a planificação dela vai ser com certeza aí alguns polígonos, Que nesse caso de uma caixa de sapato vão ser retângulos e com certeza vamos ter só retângulos, A gente vai ver que ela é formada por retângulos. Bom, seguindo aí a página 52, nós temos algumas informações, bem importantes para a gente fazer uma análise. Olha só,
A área da superfície total de cada caixa pode ser obtida pela soma das áreas, né, de cada parte utilizada para confeccioná-la. Para calcular o volume de uma caixa cúbica ou de um paralelepípedo, multiplicamos as 3 dimensões. Professor, mas quais são essas 3 dimensões? Vamos lá fazer o nosso reconhecimento aqui na figura a partir de agora. Então vamos anotar aqui a nossa disciplina, né? Nosso componente curricular, matemática. E vamos fazer um esboço, né? Um esboço aí de um prisma, né? A gente vai fazer aqui o esboço de um prisma para a gente fazer o reconhecimento aí dos 3 principais elementos que compõem esse prisma. Então nós temos aí, ó, os 3 principais. Vamos fazer aqui. Olha só, nós temos essa figura, ok? E a partir da projeção dessa figura, que existe a planificação dela, a gente vai fazer o reconhecimento dos elementos. Deixa eu fazer só aqui um pouquinho melhor. Aqui, pronto. Ok. Agora sim, a gente vai começar a fazer aqui o reconhecimento dos elementos. Eu coloquei aqui esses pontinhos maiores para a gente reconhecer. Esses pontos maiores aí, pessoal, eles chamam-se vértice, tá bom? Esse segmento que eu vou estar ligando agora aqui de preto, nós chamamos ele de aresta, tá bom? E o que são as faces, professor? As faces são as superfícies planas, né? Essa parte aqui é preenchida com uma face. Então, se fosse pegar, por exemplo, exemplo, uma parede, né? O que seria as faces? A face é a parede, o teto, o chão, e são faces. O que seria aí o vértice? O vértice são os cantos que a gente fala, né? Os cantos de uma sala, os cantos em relação a um quarto, os cantinhos, tá bom? Então esses cantos chamaríamos de vértice. E o que seria a aresta? A aresta é o segmento, né, de uma parte de um vértice até o outro. Então nesse caso aqui, ó, é esse segmento, tá bom? Bom, então conhecemos aí esses 3 elementos. A gente vai fazer agora aí, ó, um estudo, né, relembrando quem é cada elemento desse. Então nós temos aí uma relação a um prisma. Nós temos o comprimento, né? O comprimento. Esse comprimento a gente identifica ele como um Azinho, né? Um A minúsculo. Temos aqui também, em relação a essa parte preta aqui, ó, do segmento, nós temos a largura, tá bom? A largura desse prisma. E essa largura é identificada com uma letra B. E esse segmento aqui, ó, desse ponto até esse outro vértice, nós chamamos de altura, né? Então temos 3 elementos em relação a um paralelepípedo. Nesse caso nós vamos estar citando paralelepípedo porque consequentemente vai estar trabalhando o prisma, né? Então a altura nós chamamos de C, certo? Então a altura é a letrinha C. Bom, para calcularmos o volume dentro dessa figura, pessoal, é importante que vocês aprendam isso na aula de hoje. Nós temos que diferenciar o que é volume e o que é capacidade. Volume é diferente de capacidade, tá bom? Volume, quando você vê a aplicação de volume, você vê aqui o volume que essa caixa suporta. E o que seria capacidade? É quanto cabe dentro dessa caixa. Então, volume e capacidade são 2 coisas distintas, né? Ou seja, diferentes. Então, não esqueçam desse conceito, tá? Por exemplo, se a pergunta for, calcule o volume dessa caixa. O volume você vai calcular em metros cúbicos, em centímetros cúbicos, em decímetros cúbicos. Mas se a pergunta for, calcule a capacidade você vai encontrar as unidades em litros, né? Em centilitros, em mililitros, enfim. Existem outras unidades para a capacidade. Já o volume você vai calcular o volume com metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, as outras unidades, tá bom? Então não esqueçam aí dessa informação, que ela é importante aqui para o nosso estudo de prisma. Bom, então nós temos aí as 3 informações, né? O que podemos fechar aqui com a nossa fórmula, né? Que o volume é dado pela multiplicação entre as 3 dimensões, A, B e C. Então o volume dessa caixa é feito o cálculo, né, de A vezes B vezes C. E quem é A, professor? É o comprimento, B é a largura e C é a altura.
Então, através da multiplicação dos três elementos aqui, a gente vai encontrar o volume, tá bom? O volume da caixa. Bom, para isso você vai me acompanhar aí na página 52 do livro de vocês e vamos fazer aí a diferença. Pessoal, não esqueçam, a área é diferente de volume. A área, né? Você vai calcular, por exemplo, aqui as faces. E volume você vai calcular quanto cabe dentro dessa caixa, né? Ou dentro de um prisma. Então não esqueça disso, a área de uma figura, né, de um prisma é diferente de volume, tá bom? Beleza, então nós temos aí a caixa 1, né, queremos fazer o cálculo da caixa 1, a área e queremos fazer também o volume. Então você já fez a sua anotação aqui, né? Depois dessa anotação, não esqueçam aqui, ó, que o volume existe aí uma unidade padrão para fazermos a descrição dele. Então o volume pode ser em metros cúbicos, em centímetros cúbicos, em milímetros cúbicos, né? Então, volume, não esqueçam disso, tá bom? Bom, então, volume é comprimento vezes largura vezes altura. De novo, volume é comprimento vezes largura vezes altura. Professor, mas já vi em outros livros que ele fala assim, ó, CLH. O que é isso? Não tem problema, pessoal. CLH é comprimento, largura e altura. Ele só trocou as letras, né? As informações aqui das letras, mas o valor continua o mesmo. A ordem não vai alterar, né? Se trocarmos aqui a ordem, professor, vai alterar o resultado? Não, também não vai alterar, porque isso aqui é um produto, tá bom? E um produto a gente faz o nosso cálculo através dessa forma, ok? Então, para calcularmos o volume de um prisma, nós vamos calcular o comprimento vezes a largura vezes a altura. Perfeito? Tranquilo? Faça a anotação aqui para a gente continuar aí na nossa resolução da página 52, tá bom? Bom, vou apagar aqui o nosso quadro para a gente começar a fazer a correção aí de alguns exemplos, né, para a gente estudar o exemplo do livro. Olha só, pessoal, nós temos a primeira caixa, né? A primeira caixa, ela tem 2 centímetros nós temos aí 2 centímetros de aresta, né? Então, se ela tem 2 centímetros de aresta, eu quero saber qual é a área dessa caixa. Como vocês podem observar, ela tem 6 faces. Então a área, vamos colocar aqui a área, né? Fazendo aí a correção, né? Comentário do livro. E aqui nós temos o volume. Então a figura 1, nós temos a área dela. Olha só, a área é 6 faces, né? Vezes 2 vezes 2. Por que 2 vezes 2, professor? Porque é um quadrado, e o quadrado é lado vezes lado. Quantos lados tem esse quadrado? Tem 6 lados, né? Essa caixa tem 6 lados. Então 6 vezes 2 vezes 2. Isso vai nos dar 24 centímetros quadrados. Então, essas 6 áreas aqui, ó, é igual a 24 centímetros quadrados, tá bom? Agora nós temos o volume, queremos calcular o volume. Como é que eu calculo o volume, professor? Comprimento vezes largura vezes altura. Mas a caixa tem 2 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura, 2 centímetros de altura, porque é uma caixa quadrada, né? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 centímetros cúbicos, né? Esse aí é o valor da caixa número 1, tá bom? Agora queremos fazer o resultado, né? O cálculo da caixa número 2. Bom, a caixa número 2, como vocês podem ver, ela é composta por retângulos, né? Temos aí dois retângulos maiores, né? E temos 4 retângulos menores. Então a gente vai fazer o cálculo em relação à área de cada retângulo. Então na caixa número 2, vamos lá. Primeiro vamos pegar o total de retângulo. Então 2 vezes, né? Que é 2 vezes o retângulo menor. Que nesse caso aí, ó, é 4 vezes 2. Por que 4 vezes 2, professor? Porque 4 centímetros de comprimento vezes 2 de largura, né, que é o primeiro retângulo, mais temos aí, ó, 4 vezes 1, né, porque 4 vezes 1 é outra figura, mais 2 vezes 1. Bom, nós fazendo isso aqui, 2 vezes 4 vezes 2 dá 8, né?
fazer aqui embaixo, tá? Isso aqui vamos fazer aqui embaixo. Então, 2 vezes 4 é 8, mais 4 vezes 1 é 4, mais 2 vezes 1 é 2. Então, 8 mais 4 mais 2 vai dar igual a 14. 2 vezes 14 é igual a 28. Então, pessoal, a caixa número 2 tem 28 centímetros quadrados de área, tá bom? 28 centímetros quadrados de área. Agora queremos calcular o volume da caixa. Bom, gente, observe aí, ó, que da caixa número 2, o volume dela é dado pelo comprimento, né? Que nesse caso o comprimento é 4, vezes a largura, que é 1, vezes a altura, que é 2. Então, 4 vezes 1 vezes 2 vai dar igual a 8 centímetros cúbicos. Esse aí é o volume da caixa número 2, ok? Temos a caixa número 3. A caixa número 3 também é composta por retângulos, né? Bom, observe aí, ó, que o retângulo é composto por 4 retângulos, né, maiores. 4 retângulos maiores, ó, vou até separar aqui para a gente não perder no nosso cálculo. Esse aqui é do 3 agora. Então, 4 retângulos maiores. Quais são as dimensões do retângulo? 8, né, vezes 1, que é a altura. Então, 4 retângulos com 8 centímetros de comprimento com 1 centímetro de altura, porque é base vezes a altura área do retângulo, certo? Mais 2 vezes que são 2 retângulos com 1 centímetro multiplicado por 1 centímetro. Então, 4 vezes 8 vezes 1 é igual a 32. Mais 2 vezes 1 vezes 1 é igual a 12. Então, a área desse retângulo é igual a 34. 34 o que, professor? 34 centímetros quadrados. Essa aí, ó, é a área da caixa número 3. Queremos saber o volume, né? Queremos saber o volume. Bom, o volume não é cálculo do comprimento vezes largura vezes altura? Então, o comprimento é 8, a largura é 1 e a altura é 1. Então, 8 vezes 1 é igual a 8. Então, 8 centímetros cúbicos. Tá bom? Bom, pessoal, observe. A primeira caixa, a área deu 24, o volume deu 8. Segunda caixa, a área deu 28, o volume deu 8. Terceira caixa, a área deu 34 e o volume deu 8. Então, temos a letra A. O que podemos concluir sobre a área da superfície total e o volume dessa caixa? Pessoal, o que nós podemos concluir é o seguinte, ó, vamos responder aqui a letra A. Né? Temos a letra A. Mesmo com as áreas diferentes, o volume ele continua o mesmo, né? Então a conclusão é essa, ó. Mesmo com áreas, porque não é só uma, é mais de uma, né? Nós temos áreas com mesmo com áreas diferentes, né? Mesmo com áreas diferentes, vírgula, o volume é o mesmo, né? Observe aí que o volume dos três, todos os três é igual a 8 centímetros cúbicos. Então a área não afetou, a medida área não afetou em relação ao volume, né? Temos a letra B. Qual desses caixas tem o menor custo de produção? Bom, queremos ver aí a diferença do custo de produção, né? O menor custo de produção vai ser avaliado pelo tamanho da caixa, né? Nesse caso, a área da caixa. Então, o menor custo, nesse caso, é 24 centímetros. Então, respondendo aí, ó, a caixa número 1, tá? Por quê, professor? Porque, ó, se a caixa número 1 ela tem o menor tamanho de área, então, com certeza, vai ser menor valor em consumo, tá? Então, a caixa número 1 é a caixa com o menor custo de produção. Tranquilo? Beleza. Logo aí abaixo, na página 52, vocês podem observar aí, ó, a fórmula, né, que eu acabei de citar para vocês, sobre comprimento, largura e altura. E aí nós vamos para a página de número 53. Eu quero fazer aí algumas observações bem importantes que vocês no nono ano aprendam aqui nessa aula de hoje, tá bom? Olha só.
Primeira informação que eu quero que vocês aprendam, né? Como eu calculo o volume de um prisma, professor? Multiplicando o comprimento, a largura e a altura. Beleza. Segunda informação que eu quero que você identifique no nosso assunto, né? Que volume eu posso chamar de A, de B e de C, né? O volume é A vezes B vezes C, produto entre três medidas, né? E temos também uma fórmula, né, que reduz essa fórmula do prisma. Então, por isso eu vou apagar nosso quadro, né? Já deu para você pausar o vídeo aí, já pausou, né? Tranquilo. Agora nós vamos fazer o seguinte, olha só. Para a gente fazer a nossa conclusão aí nesse assunto, a gente vai precisar apenas de uma informação. Aqui. Olha só. Nós aprendemos que o volume do prisma, vou colocar só o volume, né? Que aí senão você não vai aprender, se não for só do prisma. Então olha só, vou colocar o volume, né? O volume não é igual a vezes B vezes C, aonde nós temos comprimento e largura, certo? Mas pessoal, observem que um prisma, como vocês puderam observar nas caixas, são formados por retângulos, né? E o retângulo, ele já tem essas dimensões aí que eu acabei de citar, o comprimento e a largura. Observe aqui nesse retângulo, ó, comprimento e largura. Então, comprimento aqui, ó, é a letra A e largura é a letra B. Então, se o retângulo é um elemento aqui do volume do prisma, então eu posso concluir o seguinte, ó, que a área da base desse retângulo, que nesse caso é a área da base aqui, ó, a base são formadas por retângulo, vai ser igual ao volume, né, igual à área da base, né, que é a área da base, vezes o C. Mas quem é o C, professor? É a altura. Então, nessa simbologia nós podemos simplificar essa fórmula, saindo de A, B vezes C, somente vai a área da base vezes C. Quem é a área da base, professor? É o retângulo, é comprimento vezes largura. Ah, professor, mas eu posso continuar fazendo comprimento, largura e altura? Pode, né? Mas para simplificar aqui, ó, você consegue enxergar de uma forma diferente aqui, ó. Só é calcular a área da base e depois multiplica pela altura, tá bom? Então, observem na descrição da página 53, né, algumas informações muito importantes para vocês aprenderem aí, pessoal. Temos aí, ó, face, né, aresta e vértice. Eu falei no começo da nossa aula o que é face, o que é aresta e o que é vértice. Mas, pessoal, aprendam aí, ó, essas duas definições muito importantes que eu quero que vocês aprendam para o resto da vida de vocês. Olha só, o que é um poliedro? Vamos lá, poliedro é um sólido com muitas faces e cada uma delas é um polígono. Então, poli, né, é muitas, edros é face. Então, poliedros, muitas faces. Tranquilo? Então, quando você tiver uma pergunta um dia aí na prova, no vestibular, no concurso, enfim, qualquer lugar, você vai ver assim, ó, o que é um poliedro? Poliedro é uma figura que tem muitas faces, né? E o que são faces? São figuras geométricas planas, né? São figuras planas. As faces são figuras planas, tá bom? Então, temos a outra informação, o que é um prisma? Ó, pessoal, não esqueçam, ó, poliedro é um sólido com muitas faces e cada uma delas é um polígono, né? Então, o polígono aí pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, né? O que é prisma? Prisma é um poliedro formado por duas bases e as faces laterais, que são quadriláteros. Quando o prisma é reto, ou seja, tem arestas laterais perpendiculares à base, as faces laterais são retângulos, né? Então, pessoal, olha só, não esqueçam aí dessa informação em relação ao prisma, né? Ele é formado por duas bases. Quais são as bases? A base superior e a base inferior, né? Que essa base é formada por quem? Faces, né? As duas bases, elas são formadas aí por triângulos, tá bom? E as superfícies laterais, que são os lados, né? São formados por quadriláteros, né? Pode ser retângulo, pode ser quadrado, né? Como vocês podem ver aí. Bom, olha só, então nós temos aí os elementos, né, de um prisma, face, aresta e vértice, que eu já falei para vocês. Como é que eu consigo contar isso numa figura? A gente vai aprender muito mais. Então, o que são faces? As faces são polígonos que formam o prisma, né? Então, as faces aí é a parte plana, né?
Arestas são segmentos de reta formado por encontro de duas faces. Então, face 1 e face 2 se encontram como uma aresta. O que é vértice? São pontos de encontro de duas ou mais arestas. Então, os pontinhos lá que eu encontrei, que eu mostrei para vocês, né? Então, nesse caso, a face é essa parte plana, aresta é o segmento aqui e vértice é o ponto de encontro, os cantinhos, né? Beleza. Então, qual é o nome do prisma reto? Está na imagem acima. Esse aí é um prisma triangular. Por quê? A base dele é formada por triângulos, tá bom? Então é um prisma triangular. Beleza. Olha só, pessoal. Então, já adiantando aí nossa fórmula, né? A fórmula que vamos trabalhar. Professor, saímos daqui, viemos para cá. Vamos chegar onde? Vamos chegar aqui, ó. Volume é igual à área da base vezes H. Mas quem é esse H? Pessoal, o H é a altura, tá bom? Essa fórmula aqui, gente, é a fórmula geral que a gente vai estar estudando aí durante esse dia em relação ao volume, tá bom? Então, o volume em relação ao prisma, né? Essa aqui serve para qualquer prisma, é a área da base vezes a altura. Professor, por que nós não usamos essa daqui ou essa daqui? Pessoal, porque essa daqui, ó, a gente vai utilizar para qualquer tipo de prisma. Pode ser um prisma triangular, pode ser um prisma retangular, pode ser um prisma pentagonal, né? Então, se a base for triangular, você vai colocar, ou se a área da base for triângulo, vai calcular a área da base de triângulo vezes a altura. Se a base for retângulo, calcular a área de retângulo vezes a altura. Se a base for pentágono, calcular a área da base pentágono multiplica pela altura. Tranquilo? Beleza. Então, nós temos aí, ó, uma questão, né, que a gente fala para utilizar já a fórmula aí na página 54. Então vamos lá fazer o nosso cálculo, né? Na página 54 nós temos aí um prisma triangular, certo? E esse prisma triangular, eu vou até fazer o desenho dele aqui. Então já consegui copiar essa informação, né? Eu vou apagar isso aqui, tá? E eu vou deixar aqui em cima a nossa fórmula, ó. Vou deixar bem aqui em cima a nossa fórmula para você não esquecer. Então o volume é igual à área da base vezes a altura, tá bom? Essa é a nossa fórmula. Temos aí o prisma, né? Esse aí é um prisma triangular, ou seja, é formado por triângulos, né? A sua base aí é formada por triângulos. Só tentar fazer um pouquinho melhor isso aqui, mas acredito que é assim. Deixa eu fazer aqui um pouquinho mais aberto. Um pouquinho mais aberto, que aí fica melhor. Isso. Perfeito. Tranquilo. Olha aí, ó. Esse prisma aí, né, ele é formado por triângulos. Nós temos aí, ó, 8 centímetros aqui, né? Temos aqui 15 centímetros, que formam 90 graus, então 15 centímetros. E aqui é o que tem 12 centímetros. Então queremos calcular o volume, né, em relação a essa figura. Mas para calcularmos os volumes, temos que calcular a área da base. Então, vamos lá. A área da base é igual. A base não é triângulo, gente, né? Então, o triângulo não é a mesma coisa que base vezes a altura dividido por 2, a área, né? Então, quem é a base desse triângulo? É 8. 8 vezes a altura, que nesse caso é 15, né? Não é essa altura aqui, essa altura é do prisma, essa aqui é a altura em relação ao triângulo. Então, 8 vezes 15 sobre 2. 8 vezes 15 vai dar igual, 8 vezes 5, 40, vai 4, 8 vezes 1, 8, 4, 12, 120 dividido por 2. Então, a área desse retângulo é igual a 60. 60 o que, professor? 60 centímetros quadrados. Essa aqui é a minha área da base, certo? Então, a área da base aí é 60. Bom, a fórmula não é volume é igual à área da base vezes a altura?
Agora nós temos a altura. Quem é a área da base? 60 vezes a altura, 12. 60 vezes 12, 6 vezes 2, 12 vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 720 centímetros cúbicos. Esse aí é o nosso volume. Então, qual é o segredo, professor? Nós temos aí, ó, o segredo é o seguinte: você primeiro calcula a área da base, né, do triângulo. Como é que eu identifico aqui quem é base aqui, pessoal? Com um ângulo de 90 graus formado aqui, ó. Então, formou 90 graus aqui, ó. Isso aqui é base. E a altura é relacionada a isso aqui, a parte maior, né? Então, nós temos base e altura do triângulo. Então, fizemos o cálculo da base do triângulo, tá aqui, ó. Fizemos o cálculo, deu 60. Agora, vamos pegar a fórmula, né? Volume é igual a área da base, tá aqui a área da base, vezes a altura tá aqui, ó, 12. Então, 60 vezes 12 dá 720. Ok? Façam aí copiem para a gente fazer a nossa análise na próxima página. Bom, agora a gente vai aproveitar nosso tempo aqui para falar do seguinte: professor, e essas atividades que estão propostas aí? Pessoal, na próxima aula que nós vamos ter, o professor vai estar ajudando você a corrigir as atividades, alguns exemplos aí, tá bom? Então vamos falar do volume do cilindro agora, tá bom? Já copiou isso aqui, né? Agora vamos falar do volume do cilindro. Acompanhe na página 59. É bem simples a gente fazer o nosso estudo em relação a cilindro. Não vai ser diferente em relação ao prisma, tá bom? Então nós vamos fazer aqui o desenho de um cilindro. Vamos colocar aqui. Isso aqui é o volume do prisma, tá? Agora vamos calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro. Isso aqui é muito importante para vocês que vão para o ensino médio aprender esses elementos aqui, tá? A junção aí do cilindro, saber quem são os seus elementos, porque você chega no ensino médio, você precisa saber disso aqui, tá? Bom, então aqui tem essa figura, né? Ela tem o formato cilíndrico. Temos aqui o primeiro ponto que nós chamamos de raio, né? Tanto na parte superior quanto na parte inferior, né? Temos aqui o H, que é a altura. E quando você faz a planificação, você tem aí essas duas figuras. Bom, então, para a gente fazer o cálculo do volume do cilindro, nós precisamos somente de uma fórmula. Ó, então, o volume do cilindro é igual a πr² vezes h. Como assim, professor? O volume do cilindro é igual a π vezes r² a vezes h. Mas quem é R? R é o meu raio, tá bom? Então vamos anotar aí as informações que precisamos aqui em relação a essa fórmula. Ó, V é volume, né, cilindro. Π, geralmente a gente usa como 3,14, vocês já aprenderam isso aí. R é o meu raio. H, o H é a altura, né? O H é a altura. Beleza. Então, o π, você já tem uma base aqui, o π vai de 3,14. Então, olha só, pessoal. Quando você planifica, o que é planificar? Você abre essa figura aqui, né? Um cilindro. Você tem formado aqui, ó. Você forma, né? Só rapidinho aqui, eu vou já sair da frente para você copiar, tá? Você forma aqui, ó, duas figuras, né? Ó, você forma aqui, ó, as bases, que são dois círculos, né? Observe que nós temos um raio, né? Então, as bases
e um retângulo, né? Então, a planificação aí de um cilindro, observem, pessoal, que é um retângulo e dois círculos. Então, quando você abre um cilindro, você tem dois retângulos, né? Ou um retângulo e dois círculos, tá bom? Essa aí, a planificação, é a abertura dessa figura. Quando você pega, abre uma lata no formato cilíndrico, você tem essa figura, tá? Parte superior é uma figura circular, né? Que nesse caso é círculo. Parte inferior é uma figura circular. E a lateral aqui, que é a superfície dela, né? Chamamos de retângulo, ok? Então, o volume do cilindro é π vezes r ao quadrado vezes h. Então, nesse caso, o volume aí dessa figura, né? Ela vai ter raio elevado ao quadrado, tá bom? O raio ao quadrado. Por que o raio ao quadrado? Porque nós temos dois raios, tanto de cima e de baixo, então vamos ter dois raios, né? Ou não seria diferente se colocasse diâmetro aqui, né? Beleza. Então, nós temos aí, ó, alguns exemplos, né, para a gente fazer para podermos chegar a uma conclusão em relação a esse assunto. Então, depois de copiar essa parte aqui, eu estarei passando um exemplo aqui. Olha só. Calcule, vamos só citar, né? Calcule o volume de um cilindro que possui 4 metros de altura. Bom, se uma questão tivesse bem assim para você, calcule o volume de um cilindro que possui 4 metros de altura. O que você ia fazer? Ia fazer o seguinte, ó. Você ia fazer volume é igual a π vezes o r ao quadrado vezes h, certo? Esse é o volume do cilindro. Então ele deu para você a altura. Ele disse que a altura é igual a 4 metros, né? Então 3,14 é o valor de π, né? 3,14 vezes. Opa, não deu o raio, né? O raio, vamos dizer que o raio seria igual a 2. O raio é igual a 2. Então a questão é o seguinte, que essa figura tem, esse cilindro tem 4 metros de altura, né? 4 metros de altura e 2 metros de raio, tá bom? Então, olha só, substituindo 3,14 é o valor de π, o raio é 2 elevado ao quadrado, né? Vezes a altura, que é 4. Agora é só substituir aí, 3,14 vezes 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4, 16. Multiplicando 16 vezes 3,14, só fazer aqui rapidinho. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 8. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3 é 3. 4, 8, 4, 12, vai 1. 9, 1, 10, vai 1. 2, 1, 4, 5. Vou tirar essa mais. 50,24. Então, o volume dessa figura, desse cilindro, seria igual a 50,24 metros cúbicos, tá bom? Porque o volume tem que terminar em metros cúbicos, centímetro cúbico, enfim. Então, explicando aqui, ó, se tivesse um exemplo lá, calcule o volume de um cilindro que possui 4 metros de altura e 2 metros de raio. Tá aqui, ó, é só substituir π vezes r ao quadrado vezes h. Quem é π? 3,14 nesse caso, né? Vezes 2 ao quadrado, que nesse caso é o raio, vezes 4, que é a altura. Então, multiplicando 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 3,14 dá 50,24. Esse aí seria o nosso volume dessa figura, tá bom? O volume do cilindro. Perfeito? Então, pessoal, na aula de hoje nós aprendemos o volume de um prisma, que é igual a área da base vezes a altura, e o volume do cilindro, que é πr ao quadrado vezes a altura, tá bom? Então, não esqueçam disso. Na nossa próxima encontro, eu estarei aplicando exercícios, né, exemplos, exercícios, que vocês consigam entender esses dois assuntos aí, tá? Por hoje vai ser só, nós paramos aí na página 60, né, do livro de vocês. No nosso próximo encontro vamos aplicar exercícios tanto para tirar dúvidas em relação ao prisma quanto esse livro, tá? Ok? Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!